montar um horário de estudo. Essa aula vai ser dividida em 4 momentos, onde eu vou falar sobre como organizar o seu tempo, como definir as prioridades, como montar de forma objetiva o horário de estudo e uma coletânea de dicas finais. A primeira coisa que você precisa saber é uma regra socrática que diz: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é fundamental para você realizar aí uma boa estratégia de estudo. E de que maneira você pode promover esse autoconhecimento? Uma das formas é fazendo perguntas a si mesmo. Perguntas do tipo: o que eu preciso saber? Quais são as matérias? Quais são as prioridades? Quanto tempo eu tenho disponível para os estudos? E até mesmo se eu sei estudar. E como você vai aprimorar esse conhecimento? Fazendo ainda mais perguntas. Como, por exemplo, qual que é a minha capacidade de concentração? Qual que é a minha capacidade de memorização? Se minha memória é boa ou é ruim? Aliás, aqui eu devo fazer uma correção. Não existe memória boa ou ruim. Existe memória treinada e memória destreinada. Mas isso você precisa responder para si mesmo. Qual que é o seu grau de comprometimento com os estudos? E eu sou uma pessoa disciplinada ou indisciplinada? São informações vitais para você começar a organizar a sua estratégia com relação aos seus estudos. E muitas dessas perguntas acabam recebendo respostas negativas. Mas o que eu quero dizer para você é que a melhor pergunta que você pode fazer é: como eu posso melhorar a minha qualidade de estudo? Uma vez que você tenha em mente como você é como aluno, agora é mais fácil de começar a definir de que maneira melhorar o seu desempenho. E uma das formas nós vamos começar a falar agora, que é justamente a organização do tempo. Ou seja, coloque na ponta do lápis como é a sua rotina, que horas você acorda, que horas frequenta a escola, você trabalha ou não, quais horários destina às refeições, almoço, janta, lanche, e o que costuma fazer quando não tem nada para fazer. Inclusive essa pergunta ela é vital, porque ela diz muito a respeito de você mesmo. E uma vez que você tenha essas informações em mãos, você pode montar uma tabela semelhante a essa. De forma simplificada, você tem um panorama de como é o seu dia. E o que você vai fazer com isso agora? Bom, existem mais algumas perguntas que você pode responder. Como, por exemplo, o que eu preciso saber? Quais são as matérias e quais são as suas prioridades? A partir daqui, nós vamos para o segundo momento da nossa aula. Falar justamente sobre aquilo que vem primeiro. E aqui é fácil. A prioridade são as aulas do dia. Sim, as prioridades são os assuntos que você viu em sala de aula hoje e devem ser estudadas hoje. Não amanhã cedo, nem na véspera da prova, mas sim hoje, de preferência, começando agora. Por exemplo, olha esse horário típico de um aluno de terceiro ano de ensino médio. Algumas escolas têm aulas a mais, outras têm aulas no sábado, mas o que importa aqui é você perceber que as aulas que você teve no dia serão as aulas que você vai priorizar para estudar no seu contraturno. Então, na segunda-feira, por exemplo, nesse horário tem 2 aulas de Química, uma de Matemática e 2 de Literatura. As disciplinas que você estuda em casa serão Química, Matemática e Literatura. Não mais, não menos do que isso. Terça-feira, Português, Língua Estrangeira, Biologia. Você vai estudando aí, conforme cada dia vai avançando, as disciplinas do dia. Não há segredo. Essa é a prioridade. E mais do que isso, você tem que entender que a regra é aula dada, aula estudada hoje. O estudo deve ser feito antes de dormir, pois o sono serve, entre outras coisas, para apagar boa parte das memórias do dia de hoje. Entenda que o sono tem essa função de eliminar quase toda a nossa memória de curto prazo e a memória imediata. Então, para que a sua memória se torne uma memória de longo prazo, que é o interessante para quem está estudando, você tem que priorizar um bom sono. Porque o cérebro tenha o que armazenar, você tem que mostrar para ele que aquilo é importante. E uma das maneiras é reforçando o que você viu em sala, vendo em casa. Isso tem a ver com a forma com que o cérebro funciona. Tá certo? Então, se você tem uma aula durante a manhã,
você estuda no período da tarde. Se você assiste a aula à tarde, você vai estudar no período da noite. E se por acaso você estudar à noite, você vai ter que dormir mais tarde e estudar aquele assunto antes de dormir. Não adianta. Você deitou, dormiu, muito do que você viu durante o dia será simplesmente jogado por esquecimento total. Então, uma das maneiras de contornar esse problema, né? Aliás, não é nem um problema, porque é importante esquecer as coisas. O nosso cérebro não suportaria, aliás, a nossa vida seria muito ruim se nós não esquecêssemos de quase tudo. Tá certo? Então é importante para a nossa sobrevivência essa limpeza diária das memórias desnecessárias. Mas como você mostra para o cérebro o que é importante ou não? Apenas reforçando e estudando em casa aquilo que é a prioridade. É a única maneira de você dizer para o cérebro que aquilo realmente precisa ser armazenado e não eliminado. Então, uma vez que você tenha claro para você como é o seu tempo e quais são as prioridades, agora você está preparado para ir para o nosso terceiro momento aqui, que é falar como montar o horário de estudo. Comece com pouco, porém com qualidade. Estude as aulas do dia, dividindo elas entre tempos de 30 minutos de estudo e 10 minutos de descanso. É muito importante você fazer dessa maneira. Observe, por exemplo, nessa tabela, onde o aluno estudou pela manhã e no período da tarde, a partir da 1h30, ele divide o seu horário em períodos de meia hora. Para a disciplina de Química, das 1h30 às 2h, das 2h às 2h10 faz um intervalo, um descanso, das 2h10 às 2h40 estuda Matemática, das 2h40 até as 2h50 descansa novamente, das 2h50 até as 3h20 estuda Literatura. Perceba que na meia tarde você estudou durante 2 horas, intercalando 3 disciplinas e intercalando pequenos intervalos, e ainda sobrou um bom tempo, um bom espaço livre para você fazer outras coisas. E é muito importante que nesse tempo livre você escolha um livro para ler. Um livro que conte qualquer história de interesse seu. Não precisa ter relação nenhuma com a escola. Esse livro é pura e simplesmente para você aprender a gostar de ler. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu dividi aqui sugestões para 3 níveis diferentes de estudante. O iniciante, o médio e o avançado. Então começando para você que está iniciando. Então a sua prioridade é aprender a gostar de ler. Você vai ter dias que você estuda mais, dias que você estuda um pouco menos. O que importa é que existe muito espaço livre na sua tarde, e o que você vai fazer nesse período é aprender a gostar de ler. Você vai buscar uma leitura prazerosa. Então aprenda a gostar de ler. É hora de buscar uma leitura prazerosa. E nunca se esqueça dos direitos fundamentais de todo leitor. Todo leitor tem o direito de não ler, tem o direito de saltar páginas, tem o direito de não acabar um livro, tem o direito de reler, tem o direito de ler não importa o que, tem o direito de amar os heróis dos romances, tem o direito de ler não importa onde, tem o direito de saltar de livro em livro, tem o direito de ler em voz alta e o direito de não falar do que se leu. Por exemplo, evite começar por um Gregório de Matos ou um José de Alencar. Não é que esses livros são ruins, mas eles não são bons para quem não gosta de ler. Correto? O que você tem que fazer? Quem não gosta de ler tem que buscar o quê? Leituras que são mais agradáveis. Se for Harry Potter, se for Senhor dos Anéis, Crepúsculo, Paulo Coelho, pouco importa. O importante é que você descubra o seu livro. Leia até encontrar o livro que você achou interessante e que você vai conseguir ler até o fim. Porque assim que isso acontecer, você vai começar a ganhar o hábito de leitura e vai se acostumar, e mais do que isso, você vai se apaixonar por ler. E é nessa hora, quando você se tornar um leitor mais maduro, tá? Onde o amor pela leitura faz parte da sua vida, é que Gregório de Matos, né, e José de Alencar vão começar a ganhar algum sentido. Correto? Não comece por esses livros porque você vai ficar com muita raiva de ler. Agora aqui sugestões para quem já tem uma certa prática de estudo. Se você está no nível intermediário, você já tem, começou a tomar gosto pela leitura, é hora de você ampliar o seu tempo de estudo. Essa é a minha sugestão. Em vez de você estudar meia hora, você vai começar a estudar 1 hora.
mas mesmo assim intercalando com períodos de descanso aí de 10 minutos. E em todo o restante do tempo livre, você vai fazer outras coisas da sua vida e também buscar um livro de leitura prazerosa. Então essa fase são sempre de ir reforçando para que você vá pegando o amor pela leitura e pelo conhecimento. E para você já estar mais acostumado com os estudos, a minha sugestão é a seguinte: você deve se dedicar primeiro às matérias do dia, agora num tempo até mais curto do que habitual, e depois passar a estudar assuntos onde você possui maior dificuldade. Tá certo? Essa vai ser a prioridade. E de outra, além dos livros de leitura sem compromisso, você vai começar também a priorizar a leitura de livros técnicos. Tenha sempre em mão um livro de leitura prazerosa, mas também é hora de começar a se dedicar a livros técnicos. Bons alunos costumam priorizar as matérias que mais gostam. Evite isso. A matéria que você não gosta é justamente a chave para a sua aprovação numa prova ou concurso. Então aqui eu encerro a terceira etapa da nossa aula, que é como montar o horário de estudo. Então eu vou acrescentar agora algumas dicas finais de como você pode aperfeiçoar o seu tempo de estudo. Então lembre-se sempre, você pode começar com pouco, mas faça isso com qualidade. De que maneira? Procure estar sentado, ou seja, mantenha uma boa postura, tranquilidade, evite o computador, só utilize para pesquisas, e fique off nas mídias sociais. E a TV obrigatoriamente desligada. Deixa eu chamar a atenção sobre a postura, porque é comum alguns alunos estudarem na cama. Então evite estudar deitado, porque isso aqui é o que costuma acontecer. Outra coisa é que a TV tem que estar obrigatoriamente desligada. E já vou explicar o porquê. Que a TV é um eletrodoméstico que tem a função de emburrecer as pessoas. A TV brasileira, ela é emburrecedora. Então, não fique contaminado enquanto você quer estudar com o que está passando na TV. Simplesmente desligue a TV. Tá? É uma forma de abolir a TV da sua vida, principalmente se você quer melhorar a sua capacidade mental, melhorar a sua criticidade, melhorar a sua visão de mundo. A TV deve estar fora da sua vida. Não adianta. Tá? O televisor você tem que abrir mão, principalmente durante os estudos. Outra coisa é evitar comer enquanto você está estudando. Isso porque o seu cérebro é um órgão que consome muita energia, tanto em nutrientes quanto em oxigênio. O seu sangue transporta essas substâncias, tanto o oxigênio quanto os nutrientes. Para você ter uma ideia, o teu cérebro, quando você está em repouso, chega a consumir 30% de todo o oxigênio que você inala. Imagina, ele não é 30% de você e consome dessa maneira. Então é um órgão muito gastador, requer muita energia para estar funcionando. Só que quando você come, que se alimenta, o teu organismo começa a fazer a digestão e, depois disso, a absorção. E a absorção ela vai priorizar a circulação sanguínea em direção aos intestinos. O resultado é que o fluxo sanguíneo periférico ele reduz. Em outras palavras, vai circular menos sangue para outras partes do corpo, inclusive no cérebro. E o efeito disso é um sono insuportável. Então evite comer quando está estudando ou comer muito antes de estudar, porque isso vai te dar muito sono. E é natural, porque o organismo está priorizando a circulação sanguínea para os seus intestinos e não priorizando para o seu cérebro. Não que falte sangue, é só um fluxo menor, o que gera aquela sensação de sono, aquela letargia. Então você fica... Outra coisa também relacionada ao cérebro e à circulação sanguínea é a questão da postura. Se você ficar muito tempo numa mesma posição, muito tempo sentado, você também prejudica a circulação sanguínea. Consequentemente, o cérebro também começa a receber menos sangue, porque ele está na parte superior do corpo. A própria ação da gravidade acaba dificultando essa circulação sanguínea, e o resultado é que você começa a sentir um sono insuportável. Então, se você ficar muito tempo sentado ou comer muito, o efeito vai ser o mesmo. Então procure aí corrigir sua postura, preocupe-se com a sua circulação para você evitar o sono. E de que maneira você faz isso? Então, por isso é importante os tempos de descanso. A cada 10 minutos você vai se levantar, você vai se esticar, se alongar, dar uma volta, andar um pouco e tomar uma água.
Isso até porque a própria água também é importante para o funcionamento do cérebro. Então isso tudo melhora, tá, o teu desempenho durante os estudos. E para finalizar, algumas dicas finais. Nunca esqueça que o melhor exercício para a memória chama-se redação. Então sempre escreva o que estiver estudando. Esse é o seu guia de estudo. Sempre faça uma ficha de lembranças com relação ao que você estiver lendo e estudando. Incluindo na sua ficha aquele guia do jornalista, que são as perguntas que devem ser sempre respondidas, como o que, quem, quando, onde, como e por quê. Vou dar um exemplo prático agora. Você está estudando um certo texto, não importa a disciplina, você vai escrever num papel à parte do que trata esse texto. O que é importante saber do que você está lendo? Quem é que está envolvido na história? Quando que acontece o fato? Existe algum lugar especial? Qual? Como acontece? Qual o processo? Por que acontece? Qual é a conclusão do autor? E você finaliza com a sua própria conclusão. Ok? Então agora, revisando agora os nossos 4 passos. O primeiro deles foi organizando o tempo. Faça uma lista com todas as suas atividades diárias. Que horas acorda, que horas frequenta a escola, os horários das refeições e o que você faz no seu tempo livre. Em segundo lugar, as suas prioridades. A aula dada é a aula estudada hoje. Estude as matérias do dia, resumindo e resolvendo exercícios sobre o que viu durante a aula. Faça isso no mesmo dia. Terceiro momento foi falando sobre montar um horário de estudo. 30 minutos de estudo para 10 minutos de descanso. Essa é a lei. Iniciantes devem fazer as tarefas do dia e realizar a leitura sem compromisso. A leitura prazerosa é a sua prioridade. Já o estudante avançado deve priorizar aquelas disciplinas que para ele apresenta maior dificuldade. A matéria que você não gosta é a matéria que vai te classificar numa boa universidade ou num bom concurso. E por último, as dicas finais, que é levantar da cadeira, caminhar um pouco e tomar água. Evitar comer enquanto estuda. Manter uma boa postura, um local tranquilo. Evitar o computador e só utilizar para pesquisas. Ficar longe das mídias sociais e a TV estar obrigatoriamente desligada. Então, essas eram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Eu sei que elas valem, eu entendo, na verdade, que elas valem para qualquer aluno em qualquer situação, tá? Desde quem está fazendo o terceiro ano de ensino médio vai fazer o Enem ou o vestibular, ou pessoas que já terminaram o ensino médio e vão prestar concursos. Essas dicas são princípios que valem para todos. Espero ter ajudado. Valeu por assistir e até mais.